Oi, gente! Vídeo novo no canal. E hoje nós vamos falar de uma parábola que Jesus nos ensinou. Uma parábola como todas, né, que Jesus ele amava ensinar com parábolas. E todas que ele nos deixou são riquíssimas. Mas essa em especial vou trazer para vocês, porque domingo passado, quando eu cheguei da igreja, meu filho ligou a televisão e ele viu um desenho antigo, falando dessa passagem que nós vamos ler hoje. E ele falou para mim: mãe, quando eu era criança, eu assistia todos esses desenhos, mas o que eu mais gostei, a história que eu mais gostei foi essa. E olha, que isso já se passaram muito tempo, para você ver a importância que é um pai, uma mãe, ensinar a criança nos caminhos do Senhor. Não pense vocês que eles esquecem, não, eles não esquecem. Eu fiquei até assim, ó, meu filho era pequeno, bem pequeno, quando eu colocava ele para assistir essas histórias bíblicas. E agora, depois de tantos anos se passaram, né, que agora ele já é um rapaz, e ele falou: mãe, essa daí era a história que eu mais gostava de ver quando eu era criança. Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, exatamente. Então, vem comigo, já pega a sua Bíblia de papel ou pelo seu celular e vamos acompanhar, porque é uma leitura rica de conhecimento para todos nós, para quem fala e para quem ouve. Então, vamos meditar? Vamos ler? O bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também o levita, quando chegou no lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa passagem ela é riquíssima, como as demais que nós encontramos na Bíblia.
É um tesouro, um bem precioso, de valor assim incalculável, pois não existe valor que compre essa riqueza que Jesus, com todo o amor, deixou para que nós viéssemos seguir, como a gente sempre fala aqui, é um manual de vida. Então, como nós podemos ler, estudar, nós lemos Lucas 10, do 25 ao 37, tá? Lucas 10, do 25 ao 37, a parábola do bom samaritano. O que foi passado ali, que Jesus quis mostrar? Porque aquele homem lá, ele estava querendo testar Jesus, né? Ele estava querendo que Jesus falasse alguma coisa para ele poder acusá-lo, né? Para acusá-lo de falso profeta, enfim. Vocês sabem que Jesus ele foi muito perseguido. Ele foi caluniado. Ele passou por tudo que nós seres humanos passamos hoje, mas o que a gente passa mediante o que Jesus passou não é nada, gente. É água, como se fala? Limonada rala, suco de laranja ralo, suco não, laranjada, nem suco, laranjada, de tão ralo que é. Então, mas Jesus passou por isso e muito mais, né? Até o perfeito sacrifício, que nós temos que ser gratos todos os dias, minutos e segundos, por esse sacrifício perfeito. Mas voltando aqui no texto, vocês viram que ali um homem, ele estava passando numa estrada e ele foi assaltado e levaram tudo dele e ainda espancaram esse homem de uma tal forma que deixaram ele quase sem vida. E ali naquela mesma estrada, depois do ocorrido, passou um sacerdote. O que é um sacerdote? É uma autoridade espiritual, né? Então ele passou e ele viu, tá? Ele não passou e ele não ajudou porque ele não viu. Ele viu sim. É relatado ali que ele viu. Mas quando ele viu, ele, opa, tá ali, eu vou pra cá. Vou me meter naquilo ali não. Quem é aquele homem ali? Não sei o que ele fez. Deixa ele pra lá. Faz de conta que eu não vi, faz de conta que eu não sei. Mas Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, né? Então ele foi embora, sacerdote, um homem religioso. Depois passou um levita. Olha, também outro religioso, né? Passou também, viu, e o que ele fez? Foi embora, não prestou nenhuma assistência para aquele homem. Morresse? Posso fazer nada, não conheço, não foi eu que fiz, então vamos botar pro tempo de hoje. Se vire. Menos um, enfim. Até que, nessa mesma estrada, depois de ter passado o sacerdote, o levita, passou um samaritano. Olha, um samaritano, um homem considerado um homem do mundo, né? Um homem sem fé, um homem mundano. E esse samaritano, esse homem, né? Julgado por tantos, foi o que foi lá, ajudou, mas ajudou de verdade mesmo. Fez os primeiros socorros naquele momento ali, daquele local. Depois colocou o homem sobre o seu cavalo. Então, gente, ele foi andando. A Bíblia não relata a distância, mas ele pode ter andado muito com o homem sobre o cavalo dele e ele caminhando, porque ele se preocupou com aquela vida ali, porque aquela vida ali estava precisando muito mais de ajuda do que ele. E ainda levou para uma hospedaria, deu o dinheiro para o dono da hospedagem e falou: cuide dele, que quando eu voltar, eu vou pagar tudo que você gastou com ele. Pensa, pare, pensa. Vamos refletir um pouco a mais sobre essa passagem, trazendo para os dias de hoje. Hoje, nós vemos pessoas dentro das igrejas como esse sacerdote, como esse levita.
se preocupam com si próprio, seu bem-estar, a sua segurança. E às vezes, amados, pessoas que estão feridas, eu não digo só ferida fisicamente, eu estou falando feridas espiritualmente dentro das igrejas. Dentro da sua igreja pode ter várias pessoas igual aquele homem lá, ferido, estendido. E muitas vezes as pessoas não recebem essa ajuda de pessoas que estão dentro da igreja, fazendo a obra, servindo a Deus, né? Essa palavra e essa parábola, Jesus deixou para mostrar para a gente isso. Ele não está em busca de religiosidade, de religião, de pessoas fanáticas religiosas, pessoas que simplesmente porque vão na igreja todos os dias, se pudesse, colocava uma cama lá na igreja e já dormia por lá mesmo, dormia, acordava, tomava banho, já fazia tudo lá. Né? São os famosos religiosos. Muitas vezes esses religiosos são exatamente como esse samaritano aí, como esse samaritano não, falei errado, como esse sacerdote, como esses levitas. Eles pensam no seu bem-estar. Se está tudo bem comigo, se o fulano está assim e aconteceu aquilo com aquele fulano, deve ter pecado, alguma coisa ele fez, alguma coisa ela fez. Nós vemos isso dentro das igrejas. Se um irmão, uma irmã está passando por uma luta, uma tribulação, tem muitos que vão acusar, vão falar por trás, falar assim, olha lá, viu? Não falei? Falei que ele não era de Deus. Falei que ela não era de Deus. Olha lá, isso aí está pagando. Está pagando. Gente, não adianta tampar o sol com a peneira. Não tampe o sol com a peneira. Você, principalmente você que já é antigo de igreja, você sabe que acontece isso dentro das igrejas. Aí vamos lá fora, vamos trazer almas, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. Amados, se as pessoas não estão cuidando das pessoas que estão dentro da igreja, você acha que vai cuidar das pessoas que estão lá fora? De verdade, você acha que vai cuidar? Não vai, não vai, não vai. Amados, isso aí, essa parábola, ela mostra pra gente, Jesus está mostrando pra gente que o valor que ele busca, o que ele quer de nós, é que a gente tenha amor ao próximo. Não interessa se esse próximo é da nossa igreja ou não é da nossa igreja, ou já foi da nossa igreja e saiu da nossa igreja, ou nunca foi para a igreja, que seja um mundano total. Mas Jesus, ele quer que a gente tenha misericórdia das pessoas. Eu sei que tem pessoas que são realmente, você olha assim, você pensa assim, poxa, mas essa pessoa é complicada mesmo, essa pessoa não quer nada com Deus, essa pessoa você vai falar de Jesus com ele, só falta meter a porta na sua cara mesmo, assim, falando português bem claro para vocês entenderem. Mas mesmo assim, Jesus fala que é para a gente ter misericórdia deles. Então, vamos ser menos religiosos, ou melhor, não vamos ser religiosos, porque religião, amados, nem a religião evangélica, nem a religião católica, nenhuma religião do mundo, do universo, né? Vamos falar assim bem amplamente, nenhuma religião do mundo vai salvar ninguém. Religião não salva. Placa de igreja, a gente vê pessoas brigando, porque a minha igreja é melhor do que a sua. Aí você fala, não, a minha é melhor do que a sua. E aí param de se falar, brigam, fazem cara feia, acaba até amizades por causa de religião. Meus amados, vamos ser como esse samaritano, generosos,
cuidadosos, sem olhar quem. Se Deus colocou uma pessoa no seu caminho para você cuidar, que Ele sempre coloca. Ele sempre envia alguém que está passando por algum momento difícil, alguma luta. Se Deus colocou essa pessoa no seu caminho para você cuidar, cuide dessa pessoa. Não interessa quem ele e ela seja. Se é ou não da sua igreja, se nunca foi, se já foi e não é mais. Outra coisa feia, horrorosa também, que eu vejo também acontecendo em várias igrejas, como eu falei para vocês, amados, eu não vivo assim não. Eu sou livre, graças a Deus eu sou livre. O Senhor Jesus me fez uma pessoa livre. Eu, por ser livre, eu posso assistir o que eu quiser, até porque eu pago a minha internet, né, gente? E aqui, essa que eu pago aqui, não é baratinha não, porque é a internet de casa, a internet do celular, então não é barato. Mas mesmo assim, isso aí é outro assunto, não tem nada a ver com isso, só para falar que se eu pago, é meu e eu tenho direito de usar. Então eu assisto muitos vídeos, muitos canais, sabe, de várias igrejas. A gente vê cada coisa que faz, nossa, isso está acontecendo dentro das igrejas. Está. Tem coisas que você vê acontecendo, não é lá fora no mundo não, é dentro das igrejas. Você fala assim, não. O mundo, gente, o mundo já chegou nas igrejas. Só se você não está vendo isso, olha onde você está. Onde você está? Acorda. Porque o mundo já chegou nas igrejas. Se você não vê, você não consegue visualizar isso. Então você está dormindo, hein? Você está dormindo. Na palavra fala, acorda do que dorme. Acorda. Então eu assisto coisas assim, boas também. Tem igrejas que você vê que tem coisas que são de Deus, palavras de Deus, homens de Deus ali, pregando, falando a verdade, né? Sem interesse nenhum. Porque muitos, mas muitos mesmo, tá? Muitas igrejas mesmo. E assiste no YouTube, vê só. Vê as coisas que você vai ficar assim, verdade. Então muitos querem apenas isso, só isso, mais nada do que isso. Mas também, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, existem igrejas sérias, igrejas que estão ali comprometidas com a verdade, em salvar almas, em ganhar almas, né? Não enriquecer, não ficar bilionária, trilionária, não. Então, eu assisto muitas pregações. Tinha um pastor que no começo, eu achava que ele era machista. Falava, ai, que pastor, que isso, tá falando das mulheres, que mulheres não podem ser pastor e tal. Eu achava que ele era machista. Mas hoje eu assisto os vídeos dele praticamente todos os dias. Eu amo as pregações dele, tá? Não é da minha igreja, não é, mas é um homem inteligentíssimo, um homem sábio, um homem assim, que vale a pena você assistir as pregações dele, que é o pastor Rodrigo Mocelin. Ele tem um nome, acho que é Mocelin. Ele fala claramente que mulher não pode ser pastora, porque na Bíblia, na palavra, não fala sobre o pastoreio de mulheres. A mulher ela pode ser uma missionária, né? Pode ser até uma levita, né? Da parte do louvor, mas pregadora e com altar, ser pastora, líder religiosa de uma igreja, isso não está na palavra de Deus, gente, não está. E no começo, quando ele falava isso, eu escutava essa pregação dele, eu falava, ai, esse pastor é machista. Eu pensando. Na minha ignorância, né? Eu estava ignorante ali, querendo que fosse do meu jeito. Mas depois que eu vi mesmo, que eu comecei a meditar e ler, estudar ali, ele está certo. O pastor Rodrigo está certíssimo. Mulher não é para estar no altar, ela não pode ser líder religiosa, ela não pode ser a cabeça de uma igreja. Eu digo cabeça humanamente falando, gente, porque as igrejas sérias, igrejas comprometidas com a verdade,
o cabeça sempre é Jesus Cristo. Mas eu estou falando na parte humana, porque precisa de um ser humano para estar ali no altar. Então, mulher não pode ser cabeça de igreja, não pode. Está na palavra, está escrito, Então, o mundo está dessa forma. As pessoas querendo fazer as suas igrejas do seu jeito, que não falta igreja por aí, né? Tudo quanto é lugar tem igrejas. Então, você precisa ficar muito atento. Eu te aconselho sim a fazer parte de alguma igreja. Qual? Não vou falar de igreja nenhuma aqui, porque novamente eu falo e repito. Eu, Andréia, sou evangélica sim, desde 1999, tá? Na mesma igreja, mas eu não defendo placa de igreja. Não conte comigo para defender nenhuma igreja, porque eu estaria indo contra o meu Senhor, contra o meu Deus, porque eu ia estar falando o quê? A igreja que salva, a igreja que é boa, não é Jesus. Jesus é só um coadjuvante, né? O nome que você fala. Não, mas a igreja que é boa. Não. Estou falando aqui para todo mundo ouvir, inclusive quem é da minha igreja. Para mim, e o que está na palavra do meu Deus, bom, perfeito, só tem um, que é Deus. Então, a igreja é um lugar para a gente ir, meditar, orar, adorar, né? Ter os nossos amigos também, conversar, interagir, mas a salvação, ela vem de Cristo, do Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso. Se você está numa igreja que fala que a sua igreja, que é a única que as pessoas serão salvas, como a gente escuta igrejas por aí falando, eu já escutei várias vezes, gente. Gente, eu assisto muito vídeo, vocês não têm noção de como eu assisto vídeo no YouTube, de várias igrejas. Já falei isso aqui só. E tem igrejas, tem pregadores que abertamente, pregadores evangélicos e padres, que falam que as igrejas deles são as verdadeiras, que só ali tem o Espírito Santo, que só ali, só aquele povo que faz parte daquele rebanho ali será salvo. Ai, gente, por favor, né? Por favor. É querer tirar as pessoas, me perdoa a palavra, mas eu tenho que falar, é querer tirar as pessoas como idiotas. Como que pode? Quem é essa pessoa? Quem é esse pastor, esse padre, para poder falar que só a igreja dele que vai ser salva? Se fosse por isso, gente, na Bíblia fala que só a salvação seria só para os judeus. Sim, meus amados. A salvação seria só para eles, só para os judeus, um povo que não está nem aí para Jesus. Os judeus, eles não gostam de Jesus, eles não aceitam Jesus como Salvador de jeito nenhum. Mas a salvação era só para eles. Mas Jesus, né, pela infinita misericórdia, pelo sacrifício perfeito, nós que éramos chamados de gentios, hoje a salvação é para nós. É para aqueles que abandonam o mundo e seguem a Jesus. A salvação é para esses. Então é para mim, para você, é para o católico, é para o evangélico, é para todos que abandonarem o mundo e seguir a Jesus. E amar ao próximo, estender a mão ao próximo como ele ensinou na parábola do bom samaritano. Então, ajude as pessoas também dentro das suas igrejas. Sua igreja católica aí, você católico está me vendo? Sua igreja evangélica, todos esses lugares aí, tem pessoas que estão machucadas, feridas lá, esperando alguém ir lá, curar fazer os primeiros atendimentos, as primeiras limpezas daquelas feridas e cuidar daquela pessoa. Então, seja esse bom samaritano, não seja aqueles sacerdotes e levitas religiosos que de humanos não tinham
nada. Então, meus amores, compartilhem muito esse vídeo. Deus abençoe a todos e a gente se encontra nos próximos vídeos.